Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Cardoso, de LP1, e hoje a gente vai para mais uma aula da nossa disciplina de Lógica de Programação 1, beleza? Vamos conversar sobre um tópico bem interessante, que é o tópico de contadores, tá? Bom, o que é um contador? Por definição, é uma variável que recebe um valor inicial e é incrementada ou decrementada em algum ponto do programa por um valor constante. Então vai ser uma variável do tipo inteiro que a gente vai atribuir um valor inicial a ela, inicial, geralmente é zero, porque a partir desse valor depois a gente vai contando, a gente vai incrementando à medida que a gente verifica que uma condição que a gente está procurando no nosso programa, no nosso algoritmo aconteceu. Forma geral do contador é uma variável que recebe o valor dela mesma, né, mais um, mais uma constante mesmo, mas geralmente de um em um, tá? Mas pode variar. Exemplos: a variável c recebe ela mesma mais um, ou seja, essa variável vai variar de um em um no nosso programa. Variável D recebe o valor dela mesma mais 2, então vai incrementar de 2 em 2. A gente pode também decrementar em problemas que a gente quer, por exemplo, fazer uma contagem regressiva do maior para o menor, de 10 a 0, por exemplo. Então, E recebe ele mesmo menos 1. Aí, nós, por exemplo, E seria inicializado não em 0, mas em 10, e iria decrementando de 1 em 1. 10 menos 1, 9, menos 1, 8, assim por diante. Tá? Com problema, com um exemplo, acho que fica mais tranquilo da gente entender o que isso vai ser útil para a gente. Tá? Mas a ideia é, vamos ter uma variável responsável por contar quantas vezes alguma coisa que a gente está procurando descobrir acontece durante a execução do nosso programa. Problema exemplo. Vamos lá, escreva um algoritmo para ler o número de vários pares de calçado e imprimir quantos pares possuem numeração acima do 38. Tá? O algoritmo termina ao ser fornecido um número maior que 60 para o par de calçados. Bom, então, beleza, a entrada de dados vai ser uma quantidade N, né? A gente não sabe a quantidade, uma quantidade indeterminada de numeração de pares de calçados e a gente vai ter que descobrir, bom, o que vai ter que descobrir? Quais desses pares que a gente vai digitar possuem numeração acima de 38. E o algoritmo, nossa quebra da estrutura de repetição, o algoritmo termina a ser fornecido um número maior que 60. Então, se o usuário digitar um número maior que 60, a gente não conta e para de executar o programa. Então, um exemplo aqui de funcionamento da execução. Então, a gente percebe claramente quais são os comandos que têm que ser repetidos, ou seja, vão compor a nossa estrutura de repetição. Informe o número do calçado, o usuário digitou 20. A próxima, informe o número do calçado, 39. Informe o número do calçado, 42. Depois 38, 40, 22, 100. 100 ele parou. Por quê? Ele parou porque a nossa regra diz que ele termina ao ser fornecido um número maior que 60 por parte de calçado. 100 é maior que 60. Bom, enquanto ele foi menor que 100, a gente continuou executando. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes ele executou. Durante essas 6 execuções, o que ele fez? Ele contou quantos desses dados de entrada, né, que o usuário digitou são maiores que 38. 20 é maior que 38? Não. 39 então contamos. 42 é maior que 38? Contamos 2. 38 é maior que 38? Não, é falso, então não conta. 40 é maior que 38? Sim, então conta, são 3 já, 1, 2, 3. 22 é maior do que 38? Não, não conta. 100 termina a execução e não entra, obviamente, na contagem, porque não é um número válido para a nossa regra. Então, quantidade acima de 38, que a gente quer saber, né? Quantos valores digitados pelo usuário possuem valor, né, acima de 38, no caso 3, tá? Entendido o problema? Vamos às soluções. Pessoal, a gente vai ver duas soluções, uma com a estrutura do while e outra com a estrutura while, para comparar. De novo, algoritmos e programação, vocês vão conseguir desenvolver diversas soluções para solucionar o mesmo problema. Então, vocês podem criar algoritmos tanto utilizando a estrutura de repetição while quanto a do while. Tá? Vamos ver a primeira, com a estrutura do while. O que a gente vai fazer? Primeiro ponto importantíssimo nessa questão dos contadores é declaração e inicialização do contador. O que é isso? Bom, a gente tem que declarar a variável que a gente vai utilizar como contadora e inicializar ela como valor, né? Então, isso vai ser hard-coded, vai ser
vão colocar diretamente no código o valor inicial. C não tem valores padrão quando tu declara uma variável. Então, tu tem que organizar, tem que declarar e inicializar, colocar um valor para a variável na declaração dela, beleza? Então, variável C de contador vai ser recebe 0, ok? Depois disso, a gente começa a pensar no nosso problema em si. Declaramos, inicializamos o contador, agora a gente tem a definição do laço do while. Você se lembra que o laço do while é aquele laço que a gente executa pelo menos uma vez as instruções que estão dentro da estrutura de repetição e o teste é realizado lá no final. Por isso que ele está com essa estruturinha aqui nesse L e a parte de baixo do L, né, vai acabar tendo o nosso teste. Mas beleza, entramos aqui, declaramos e inicializamos a variável C, depois a gente vai executar as instruções que estão internas, os comandos dentro do laço, os comandos que serão repetidos aqui, beleza? Vamos lá, vamos parar e dar uma olhada agora. O que vai ser repetido? Primeira coisa que vai ser repetido, que a gente viu ali no exemplo de execução, ó, escreva, informe a numeração do calçado. Então, a mensagenzinha para o usuário digitar alguma coisa, no caso, a numeração do calçado, e a gente tem que ter o comando de leitura para ler o dado que o usuário digitou no teclado e jogar para dentro de uma variável. No caso, o comando leia, né, que depois vai ser o comando scanf lá no nosso programa C. Então, leia num, ou seja, estou pegando o dado que o usuário digitou e jogando dentro da variável numeração, ou num, né? Beleza. Depois disso, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que contar quantos números digitados aqui são maiores que 38. Essa é a regra, né? Quantos calçados tem numeração maior que 38? Vamos lá. Bom, primeiro, vamos embora, pessoal. Num maior ou igual a 38, então vou fazer uma estrutura de teste, né? Vou testar se se o valor digitado pelo usuário é maior do que 38. Se for maior que 38, eu venho no lado esquerdo e incremento o meu contador. C recebe ele mais 1. É uma estrutura de seleção simples. Se for falso, não faço nada. Só vou testar. Bom, se o teste passar aqui, eu volto lá para cima e continuo executando a minha estrutura de repetição enquanto o loop for verdadeiro. Vamos fazer um teste de mesa. Vamos pegar aqui um notepad para nos ajudar, tá? Aqui eu vou colocar os dados das variáveis, tá? Então, a variável C está aqui representada. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, a gente vai representar, quanto vai ser o valor de C em cada momento, tá? C e num são as duas variáveis que a gente está trabalhando no momento, né? C e num. Bom, vamos lá, iniciou o programa, C recebe 0, então C recebe 0. Nesse momento, o valor da variável C é 0. Vamos lá, informe o número do calçado. Vamos pensar que o usuário digitou 40, tá? E 40 foi atribuído, digitou no seu teclado 40, foi atribuído à variável num. Então, num recebe 40 nesse momento, perfeito? Beleza, aqui vou até botar um comentário, contador. E aqui a variável numeração do calçado. Tá, 40, opa, número. Para não ficar incomodando, número. Ops, número, beleza. Num 40, contador 0. Bom, teste. Num é maior que 38, a gente vai olhar quanto é que tem dentro da variável num? 40. 40 é maior que 38? É. Se é maior que 38, verdade, vem para o lado esquerdo. Ok. O que acontece? A gente incrementa, a gente vai pegar o contador e vai incrementar. C recebe ele mesmo mais 1. C recebe ele mesmo. Quanto ele vale atualmente? 0. 0 mais 1 é 1, 0, valia 0, somei com 1, virou 1. Beleza. Venho para cá e testo. Num menor ou igual a 60, 40 é menor ou igual a 60? Verdadeiro, né? Isso é verdade. Enquanto isso aqui é verdade, então a gente volta lá para o início. Aí vai de novo. Outra vez eu escrevo, informe o número do calçado. O usuário digitou o número do calçado e foi atribuído a variável num. Digamos que ele colocou lá 42 agora. Agora o usuário digitou 42, num vale 42, entra no teste. Num é maior que 38, ou seja, o valor que está dentro do num é quem? 42. 42 é maior que 38? Sim, verdade. Venho para cá e entro. Então, se é maior que 38, eu quero saber todos que são maiores que 38. Então, eu vou contar.
Contador recebe ele mesmo mais 1. Quanto é que vale C atualmente? C vale 1. Então, C recebe ele mesmo, que é 1 mais 1, C vale 2. E aí eu vou incrementar. Bom, testo. Número é menor ou igual a 60? Ou seja, quem está em 1? 42. 42 é menor ou igual a 60? Verdade. Então, continua a execução, volta lá para cima. Vamos ver, escreva o número do calçado. Aí agora o usuário digitou, vamos ver, 36. 36. Num agora vale 36. Beleza. Testo, entro no teste. Num maior que 38, ou seja, o valor que está em num é 36. 36 é maior que 38? Não, falso. Se é falso, venho para cá e executo o teste, né? Eu não faço nada, porque é uma seleção simples, aqui não tem nada associado no lado falso, e vou testar de novo. Número que vale 36 no momento é menor ou igual a 60? É, verdade. Entra aqui e vamos embora. Escreva. Vamos continuar executando as instruções que estão do lado dentro da estrutura de repetição. Informe o número do calçado. Vamos lá, o cara agora digitou 44, digitou 44, 44 foi para a variável num, ok, testo. Num maior que 38? Sim, 44 é maior que 38. O valor que está dentro de num é 44, é maior que 38, verdade, entro para cá. Conto, o contador recebe o quê? Ele mesmo mais 1. Ele mesmo aqui é 2, né? O C vale 2 atualmente, mais 1, 3. C vale 3. Já temos 3, digitamos 3 calçados que estão dentro do que a gente está pedindo, no caso, números maiores do que 38. Tá? Esse algoritmo está funcionando corretamente, mas aí tem um pequeno problema. A gente vai conversar sobre ele agora. Então, vamos lá. Vamos pensar que o usuário agora entrou aqui na informe número de calçado e vai digitar 80. Num vale 80, pessoal. Beleza? Que é o ponto de quebra do nosso algoritmo, que a gente vai parar de executar a repetição. Bom, número vale 80, entra aqui. Número maior que 38? Sim, 80 é maior que 38. Se é maior que 38, é verdade, ele entra aqui e aqui está o nosso problema. A gente vai fazer o quê? Vai incrementar, certo? 3, C vale 3, mais 1, C vale agora 4. Bom, mas esse número 80 eu não poderia, ele foi calculado aqui, mas eu não quero que ele calcule. Por quê? Porque eu só quero números maiores que 38, mas necessariamente ele tem que ser menor ou igual a 60. Perfeito? Então, quando eu coloquei 80, ele contou, mas eu não quero, porque minha quebra é até 60. O que vai acontecer aqui? Ele vai contar, o último número é 80, incrementei e vou testar. Num é menor ou igual a 60, ou seja, o valor que está dentro de num é 80. 80 é menor ou igual a 60? Não é menor ou igual a 60. É falso isso aqui. Eu termino aí, então, a execução da estrutura de repetição. Tá? E eu vou para o último comando, que é o comando de saída. Mas qual o problema? O que ele vai imprimir aqui? 4. E, na verdade, não poderia. Teria que ser 3, porque o último que ele contou foi o 80, né? E isso está errado, porque não, a gente queria entre 38 e 60, então a gente tem uma distorção. Beleza? Como é que a gente corrige isso, pessoal? Bom, basicamente a gente vai ter que ter uma validação extra que vai garantir essa condição que a gente está, a condição de quebra da estrutura de repetição, né? Então a gente vai ter que inserir dentro do nosso algoritmo mais uma validação para garantir isso aqui, essa validação internamente aqui. Vamos ver como é que fica isso na solução. Então, basicamente, a gente vai ter que mudar o miolo aqui. O que a gente vai ter que mudar? Bom, o resto da estrutura está toda certa, então deixamos todos os comandos iguais. Agora a gente vai ter que ter uma validação extra. Antes de eu sair contando, eu tenho que garantir que o número, que a validação que eu estou usando lá para testar se eu continuo a repetir o código é válida aqui dentro. Então, inserir uma nova validação, aqui uma validação aninhada, né, umas estruturas de if else aninhadas, para garantir que essa validação aqui, essa condição também é respeitada aqui dentro. Perfeito? Vamos ver agora o que vai acontecer com a execução. Vamos fazer de novo o teste de mesa,
com essa pequena modificação, ou seja, inserção desse if else a mais aqui. Vamos inicializar então, começar do zero o nosso programa. C recebe 0, perfeito. E vamos lá, entrou dentro da estrutura do while. Lembra que do while sempre executa uma vez. Por isso que a gente tem que garantir, como ele executa sempre uma vez as instruções, a gente tem que garantir que essa regra que a gente está fazendo aqui embaixo para ser a quebra, né, da estrutura de repetição seja respeitada aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Digite lá, informe a numeração do calçado. Então o usuário digitou lá 40. Num é 40, beleza. Leia num, 40 foi atribuído ao num. Testo. Aqui o teste adicional que a gente fez para corrigir. Num menor ou igual a 60, ou seja, 40 é menor ou igual a 60? Sim, verdade. Entro, faço outro teste. Num é maior que 38? Verdade também. 40 é maior que 38. Então eu venho aqui e conto. Contador C recebe ele mesmo, ele vale quanto inicialmente? 0, então é 0 mais 1. Contador C recebe 1. Então, eu tenho um calçado que eu contei que é maior que 38 e também é menor que 60. Testo aqui, ó, num menor ou igual a 60? Sim, 40 é menor ou igual a 60. Então, eu continuo, vou lá, volto e vou repetir minha estrutura, os códigos que estão dentro da estrutura de repetição. Vai aparecer de novo, informe o número do calçado, aí o usuário vai digitar. Sei lá, 42. Beleza, 42 foi atribuído à variável num, ok? Testo. Num é menor ou igual a 60? Quem que está dentro de num? 42, valor 42. 42 é menor ou igual a 60, então é verdade, eu entro do lado esquerdo e testo. De novo, num é maior que 38? Sim, 42 é maior que 38, então conto de novo. O contador recebe ele mesmo mais um. Contador vale quanto, C? Vale 1. Incremento ele, 1 mais 1 é 2, agora o C vale 2. Beleza, testo. Aqui o teste lá do while, né? Faça isso aqui enquanto num for menor ou igual a 60. Num ainda é menor ou igual a 60? Sim. Não é 42, 42 é menor a 60, igual a 60, então volto lá para cima e começo de novo. Informe o número de calçado. Então vamos dizer que ele digitou 30 agora. 30, atribui 30 ao valor da variável num, vou testar. Num menor ou igual a 60, 30 é menor ou igual a 60? Sim, ainda é menor ou igual a 60. Então, entro, verdade. Agora é o teste para saber se eu conto ou não, né? Num é maior que 38? Não, né? É falso. 30 não é maior que 38, então é falso, não executo nada, mas venho para cá, continuo na minha estrutura de repetição, testo. Num menor ou igual a 60? Sim, 30 menor ou igual a 60. Então, volto lá para cima. Outra voltinha, escreva o número do calçado. Digamos que ele digitou lá 48. 48 foi atribuído a num. Venho para cá e testo. Num menor ou igual a 60? Sim, 48 é menor ou igual a 60, então eu estou condizente com o teste lá de baixo da estrutura de repetição. Entro aqui. Testo. Num maior que 38? Verdade, né? 48 é maior que 38. Entro, conto mais um cara que tem numeração entre 38 e 60. Então, contador recebe ele mesmo e vale 2, né, atualmente. 2 mais 1, então contador C recebe 3. Testo. Num é menor ou igual a 60? 48 é menor ou igual a 60. Então, isso aqui é verdade e eu vou lá para cima de novo. Né? Continuo dentro da minha estrutura de repetição. Enquanto isso aqui for verdadeiro, eu continuo executando. Digite número do calçado. Agora o usuário digitou lá 100. Beleza, num vale 100. Joguei para dentro da variável num 100. Testo. Num menor ou igual a 60? Bom, aqui é falso, concordam? 100 não é menor ou igual a 60. Então, eu não vou entrar aqui, eu vou entrar do lado falso, que não faz nada. Eu só estou garantindo uma estrutura de seleção simples aqui. E eu vou garantir aí que não tenha distorção no meu resultado, né? Que era o problema, era a falta dessa validação, que é o mesmo teste de continuidade ou não do meu laço de repetição, tem que estar replicado aqui dentro. Num menor ou igual a 60, falso, não executo nada aqui, venho para cá, testo. Num menor ou igual a 60, parece duplicado, está duplicado, mas isso aqui é necessário. Num menor ou igual a 60, 100 é menor ou igual a 60? Falso, né? 100 é maior que 60. Então, quebro, não executo, não volto lá para cima, vou para a próxima instrução do meu algoritmo, que é apenas escrever o valor do contador. Qual é o valor do contador? Então, chegamos ao valor 3, que é o correto, e não
o 4 que a gente viu no exemplo anterior. Beleza, pessoal? Tranquilos? Entenderam o testezinho de mesa que nós fizemos? É importante que vocês façam isso no caderno, né? Aqui a gente fez no Notepad, mas no caderno a gente enxerga bem como é que funciona isso. Bom, bora lá. Passar para o C agora, que é a parte divertida de vocês, que vocês gostam. Basicamente, a gente não tem nenhum comando novo, tá? Então, a gente vai, basicamente, utilização de conceitos de variável como uma contadora. Então, vamos lá, o código básico que a gente está acostumado, o include stdio.h, declaração da função principal, e as variáveis, int, num e c, que são os dois dados, são inteiros, né? O calçado é inteiro, numeração do calçado, e o c, o contador, vai ser inteiro. E uma coisa muito importante, ó, inicialização, né, da nossa variável contadora. C recebe 0. Lembra, né? Um sinal de igual é a atribuição, então C recebe 0. E nesse ponto a gente está inicializando nossa variável. Beleza? Depois disso aqui vem uma estrutura do while, que é aquela estrutura do abre e fecha chaves, e o teste lá embaixo, faça tudo o que tiver aqui dentro, enquanto essa condição aqui for verdadeira. Qual é a condição? Num menor igual a 60. Tá? Então, nenhuma novidade, o código está basicamente a gente pegar os comandos que a gente está acostumado e traduzir do Chapin para o C. Beleza? O que vai aqui dentro? Bom, vai todos os comandos. Ó, informe, número do calçado aqui, um scanf para jogar o dado dentro da variável num. Beleza? E aqui os testezinhos encadeados. Ó. Se num menor ou igual a 60, entra no lado verdadeiro. Se num maior que 38, entra no lado verdadeiro e incremento. Não precisamos ter else, né? São seleções simples, porque as seleções simples são aquelas que a gente não tem nada no lado do else, do falso. Né? A gente já está representando aqui no Chapin com o traço, ou seja, que não acontece nada. A gente não precisa representar um else vazio, aqui não tem porquê. E idêntico aqui a seleção aninhada testando se o nu é maior que 38. Beleza. E depois, no final, fora do meu laço de repetição, lá meu comando, minha instrução que escreve o valor final que a gente calculou, ou seja, escreve o valor do C. Vamos criar aqui o contador, o código no dev, né, para a gente testar se está funcionando. Vamos criar aqui arquivo novo, vamos lá, arquivo novo, arquivo fonte, vamos embora. Então, aqui, hashtag include std, faltou abre e fecha, sinal de maior e menor, em stdio.h. Beleza, não precisamos mais de nenhuma biblioteca extra. Depois a gente tem que fazer o que? Main, função main, abre e fecha chaves, o contexto aqui é o corpo dela, beleza? E agora a gente vai no código em si. A gente tem duas variáveis, né, que a gente tinha destacado, o int c, que é o contador, vírgula, o num, né? O num também que a gente vai utilizar, que é a numeração do calçado dos usuários. Beleza, fizemos isso aqui. Primeiro código que está declarado no Chapin é C recebe 0, então inicializar o C recebe 0, perfeito, vamos lá, primeira instrução ok, vamos para as outras instruções, do while agora, né? Faça, enquanto que, while, qual é o teste de saída mesmo? O teste de saída basicamente é vou ficar executando isso aqui enquanto for menor ou igual a 60, enquanto o valor do variável num, que a gente não leu ainda, for menor ou igual a 60, eu fico executando. Bom, vamos agora para dentro dos primeiros códigos, printf, scanf, printf, com a mensagenzinha para o usuário, digite a numeração, não, número do calçado, digite informe, tem que olhar ali, informe, número do calçado, beleza, 2 pontos, ponto e vírgula aqui, eu vou utilizar o scanf, %d, já que é inteiro, vírgula, para onde eu vou jogar? Vou jogar onde o número do calçado? Para a variável num, ponto e vírgula. Vamos embora. Beleza, pessoal? Tá aí tranquilo? Acho que sim, né? De novo, a gente só está utilizando uma variável para uma situação de contagem, tá? Mas não tem nenhuma novidade aqui em termos de sintaxe da linguagem. Aí tem os nossos dois testes. O primeiro teste que eu tenho que fazer é garantir se essa condição que eu estou testando na saída é válida aqui dentro da estrutura de repetição. Né? Para evitar aquele esquema, o cara digitou um número maior que
60, ele contar e distorcer o nosso valor final. Então, testo a mesma coisa, se o número é menor ou igual a 60, eu entro, vou botar aqui com chaves para ficar diferente. Não tem else, né? Aqui, ó, só testo se é verdade, se for falso não faço nada. Então, e dentro da verdade tem outra seleção simples que eu tenho que fazer. If num maior que 38. Bom, se o número... Deixa eu botar aqui com espaço para ficar mais claro. Se o número for maior que 38, então eu conto. Aí que eu vou utilizar a variável contadora. O que vai acontecer? Abre e fecha chaves aqui para ficar bem claro. Dentro desse escopo aqui, se for maior que 38, então C recebe ele mesmo mais 1. Contei. 1 e 1. Não tem else também, né? É só uma seleção simples. Aqui a gente representa, de novo, representa no chapama, mas não tem nenhum comando, então não precisa ter o else aqui, não precisa ter um else vazio, não faz sentido. Beleza, terminamos aqui a nossa estrutura, nosso algoritmo, e por fim, o que eu tenho que fazer é só escrever lá a quantidade que está dentro do valor de C. Tá aqui. Então aqui embaixo, faz um printf, só para a gente informar, né? Escreva quantidade de calçados maiores que 38. 2 pontos, aí %d, porque a gente vai jogar aqui dentro o valor da variável. Beleza? Vou botar aqui 2 pontos, opa, vírgula, né? E a variável que eu quero imprimir no lugar desse carinha aqui. Quem é a variável que eu vou imprimir é o contador, o C, que é o cara que está contando quantas vezes a nossa condição é satisfeita. Ponto e vírgula, e eu acho que é isso, pessoal. Vamos ver, vamos executar o nosso... Deixa eu botar um /n aqui para separar o resultado. Vamos resultar, vamos salvar o nosso programinha, muda o tipo de arquivo, vamos botar aqui exemplo calçados do while, né? Depois a gente vai fazer na outra videoaula com a estrutura while. Salvei o carinha aqui, beleza. Vamos executar, tá aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, agora cabe todo mundo. Executar, compilar, executar, o F11. Bom, aparentemente não tem problema de... bom, agora vamos lá. Não tem problema de compilação. Vamos ver se está funcionando direitinho. Vamos lá. Digite um número, 42. Sei lá. 41. Opa, 42, 2 e 42, depois 39, vamos digitar abaixo 30, 23, vamos botar mais um alto aí, 48, e vamos botar mais um 36, e digitar mais um lá que seja 41, e depois a gente vai dizer o número do calçado que vai estourar lá, né? Sei lá. 66. Então a gente digitou acima de 38 e abaixo de 66. 1, 2, 3. Esse aqui não. 4, esse aqui também não. 4, 5. Vamos ver se vai dar certo. Quantidade de calçados maiores que 38, 5. Beleza, pessoal? Bom, essa aula já está cumprida. Eu vou gravar uma outra videoaula depois, tá? Mostrando a solução desse mesmo problema com a estrutura while. Só para não ficar muito grande, já estamos lá com quase 30 minutos de videoaula. Tá bem, pessoal? Até mais, até a próxima. Acompanhem, vai ter uma videoaula sequência dessa aqui, só para a gente terminar os conceitos que a gente está trabalhando com contadores, tá? Um abraço e até a próxima.